A questão que você tá levantando é em relação ao que não falar para a pessoa com depressão. Essa foi até sugerido, né, esse vídeo para a gente gravar a respeito disso daí, porque a pessoa com depressão, ela muitas vezes ela não é compreendida como uma pessoa doente. E a pessoa com depressão, ela está doente. Esse que é o grande problema da questão. O que acontece, eu já tive depressão, já tive depressão profunda, já tive síndrome do pânico, então eu me sinto até, além do conhecimento científico, uma pessoa que tem autoridade para falar, porque eu tive nisso, que no momento que a pessoa está com depressão é o fundo do poço. Então, se você vê ali uma paisagem com girassol, uma paisagem bonita, a pessoa com depressão vê o quê? Um deserto. Quando uma pessoa que não tem depressão vê ali um rio transparente, águas cristalinas, peixes, a pessoa vê um rio Tietê com toda aquela poluição. Então, a pessoa vê um céu ensolarado, a pessoa com depressão, ela só consegue enxergar o céu nublado, um céu com fumaça, um céu poluído, né? E não adianta você chegar para a pessoa e falar, levanta a cabeça, meu, vai fazer alguma coisa de útil, vai preencher a tua mente. Isso é uma coisa que não adianta falar, porque a pessoa ela não tem o controle. Ela não sabe por que está doendo, só que está doendo. Está doendo lá dentro, e é uma coisa massacrante, é uma coisa sufocante. Só quem teve depressão ou tem depressão para entender o que é que uma pessoa com depressão passa. O problema é que quem está do lado de fora imagina muitas vezes que é frescura, falta de vontade, falta enfim, de força interior. Pô, a pessoa está com depressão, a pessoa está arrasada, a pessoa está massacrada, a pessoa ela está acabada, então não adianta, ela não vai ter força interior. Sim, mas mesmo quando a gente sabe que a pessoa está com depressão e a gente tem ciência do que é, o que a gente não pode estar falando? Porque às vezes não sabe o que falar. Uhum. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é uma pessoa que eu amo muito e é uma pessoa que eu sei que me ama. Mas por não saber o que falar para uma pessoa com depressão, disse isso para mim, ao meu irmão. O que aconteceu? Eu, naquele momento de depressão, e você lembra bem disso daí, eu estava no fundo, eu estava na beira do viaduto, esse viaduto, para a pessoa que está assistindo o vídeo entender que é o viaduto onde teve esse acidente, agora na Cavalho Pinto. Eu estava ali para me jogar, daquela altura. E naquele momento, eu já vou entrar nessa questão que não falar para uma pessoa com depressão. Naquele momento que eu estava no viaduto para me jogar, eu não estava querendo morrer. Foi por isso que eu não morri, foi por isso que eu não me joguei, porque eu fiz o pêndulo e eu não tinha coragem de deixar o corpo soltar. E na época eu conto muito isso, na época eu saí de lá com a sensação, pô, nem para isso eu sirvo, nem para tirar minha vida eu prestei, né? E na verdade hoje eu sei que, ainda bem, né? Porque minha vida, as melhores partes da minha vida aconteceram depois daquele evento. Mas naquele momento eu não queria morrer. E o que me segurou foi a esperança de que aquela dor que estava me sufocando ia passar. O depressivo, o suicida, ele não quer morrer. E aí um dia meu irmão falou o seguinte para mim: olha, vê se não vai, né, num caso de uma nova situação adversa na tua vida, fazer chantagem emocional com as pessoas. Entende? Isso me marcou muito. Chantagem emocional. Meu irmão é uma pessoa boa, mas é ignorante nessa área do comportamento humano e das emoções humanas. Primeiramente, pessoa com depressão, falou em morte, falou em suicídio, fica atento. Passou pela mente, é um perigo. Então o que não falar? Isso é frescura, isso é coisa do diabo, do capeta, seja lá do que for. Isso é um problema espiritual. Isso são demônios, é um demônio que se apossou de você. Esquece isso. Tá? E esse é um problema muito sério. No meio de muitas pessoas com depressão é a questão religiosa. São as crenças religiosas. Tá? Elas são muito importantes para cada pessoa, sim. Só que, por exemplo, a pessoa com depressão, você sabe quando que a religião vai ser boa? Quando a pessoa tem identidade com aquela religião,
quando ela gosta daquela religião, e quando a visita ao culto, sei lá, a sessão espírita, a visita à missa, quando aquilo faz bem para a pessoa, e quando aquilo é um momento que ela tem, pelo menos aquela 1h30, 2 horas, para aliviar a mente dela, para buscar um pouquinho, um conforto interior, ali é válido. Pô, a pessoa gosta disso, leva ela para a igreja, leva ela para o centro espírita, leva essa pessoa para onde ela se identifica, para ela poder aliviar um pouquinho essa dor. Mas quando é nesse caso, aí a religião é muito bem-vinda e ajuda muito. Agora, você querer tratar a depressão como um problema espiritual, aí você começa a complicar tudo, porque você vai jogar uma preocupação além nessa pessoa que ela já está massacrada. E não é. Cada macaco no teu galho. Tá certo? A religião cuida de dogmas, a questão espiritual, né? É importante para muitas pessoas, mas na hora que você fala em depressão, não é área da religião, a não ser que a pessoa, que seja esse momento, a pessoa vai ouvir palavras boas, palavras de amor, né? Ela vai lá, vai ouvir o evangelho, isso é muito importante, nossa, fundamental. Você ouvir esperança é fundamental nesse ponto, mas é necessário que se entenda que depressão é doença. O problema é que as pessoas pensam o seguinte: não está sangrando, não está com um diagnóstico no cérebro, a pessoa não está imobilizada, a pessoa não está com dor física, não é doença. Aí entra que é frescura, é espírito. Não, depressão é uma doença, só que é uma doença da mente, é uma doença da tristeza, de encarar o mundo. Sim, é que tem momentos que a pessoa depressiva, às vezes ela está junto com o pessoal, ela está rindo, está brincando, nesses momentos ela deixa, ela esquece. Se é uma doença, ela não teria que estar constante, assim? Ou existe mesmo esses momentos do qual ela se diverte ali tudo e passa? O que acontece é o seguinte, vamos entender, a pessoa está com depressão, ela é uma pessoa viva, ela não está morta. Logicamente, se você contar uma piada ela achar engraçada, ela vai rir. É verdade. O que acontece é o seguinte, tem gente que quer cortar o benefício do INSS de uma pessoa, porque ela está lá afastada por depressão, e aí ela aparece na praia. Pô, a praia não é importante para ela, se ela se sente bem, para ela trabalhar essa depressão? É que a gente tem em mente que o depressivo não fica ali trancado, né? Esse é o problema, é o que está em mente em relação ao depressivo. A pessoa tem que se informar para tratar bem do depressivo. A pessoa tem que se informar. Caramba, se a pessoa começou a rir, tá rindo, tá com depressão, mas tá rindo. Graças a Deus que tá rindo, que é o quê? Que a pessoa fique enfiada num quarto, como eu fiquei 15 dias. Se ela tá rindo porque ela achou graça. A pessoa ela tem momentos. O problema é que a depressão, o que acontece? O foco dela, quando ela não está ocupando a mente dela com fatores que a fazem rir, enfim, o foco dela acaba indo para o ponto da tristeza. E o que é o ponto da tristeza? É o ponto que a pessoa encara o fato que originou a depressão, ela dá um significado para isso de dor. E ela foca só no gatilho da depressão. Então ela foca só em dor, ela foca em medo, ela foca em raiva, ela foca em tristeza. Agora, lógico, eu gravei esses dias um vídeo sobre programação neurolinguística. O que a PNL faz? Muda o foco da pessoa de dor para alguma coisa que gere prazer. Isso é o que a pessoa que está ao lado de um depressivo tem que fazer. Vai falar de coisa boa. Aí vai visitar o depressivo, às vezes a pessoa está depressiva porque o cônjuge descobriu ali uma infidelidade do cônjuge. Aí a pessoa vai fazer a visita para o depressivo e fala só de coisa ruim. Pô, ele é um sacana mesmo, eu no seu lugar. É verdade. É tirar o foco disso. Olha, ainda bem que a vida está te dando uma chance de recomeçar. Olha, e sai do assunto. A vida está dando uma chance de recomeçar tal, e você viu o Rock in Rio, se a pessoa gosta de rock? Não viu? Nossa! Você lembra aquela vez, lembra de um fato engraçado? Muda o foco da dor para o prazer. E aí a pessoa vai rir.
E não é porque ela está com depressão que ela não pode rir, pô. É verdade. Então, o que não falar para a pessoa com depressão? Leve essa pessoa a sério. Leve essa pessoa a sério, que ela está doente, ela está com dor, ela está massacrada. Seja humano, como disse Jung. Seja humano na hora de estar à frente de uma outra pessoa, ele falou em outras palavras. Mas veja um ser humano ali. Veja um ser humano, não tente julgar. E a maioria dos que julgam a pessoa com depressão são as pessoas que não têm informação sobre isso. Aliás, a humanidade, ela está com um padrão de julgamento muito grande. Com base em dogmas religiosos, dogmas políticos, nacionalistas, seja lá o que for, está deixando esfriar o amor. O depressivo, ele precisa do amor. Sim, e ele sabe de onde vem essa depressão? Ele sabe de onde começou? Ele consegue identificar isso ele mesmo? Ótimo. O depressivo, primeiro, para ele conseguir sair da depressão sozinho, ele tem que ter muito conhecimento, né, sobre o autoconhecimento, sobre ferramentas que levem ao autoconhecimento. E o depressivo, se ele não tiver um apoio externo para isso, não adianta. Não adianta você... e é uma questão que eu brigo, de certa forma, com a psiquiatria. Né? E não são todos. Tem, como em todo lugar, tem psiquiatras maravilhosos. Sim. Mas o problema é que existe uma contaminação na psiquiatria, que é a contaminação da máfia dos medicamentos. Eu já atendi pessoas aqui que vinham tomando medicamento, pessoas que foram em treinamentos nossos no Power Evolução, e você sabe disso, há anos com depressão, 2 dias de curso. Não adianta falar para mim, de repente a pessoa, não, mas era sintomas de depressão. Não, estava diagnosticado já há 7 anos, 12 anos com depressão, e um final de semana ela descobriu a origem e descobriu o que levava à depressão, a maneira como ela encarava o fato. Não o fato em si, porque o fato é uma ilusão. O fato desencadeador, a partir do momento que ele é passado, e todo fato desencadeador é passado, esse passado que eu falei já é passado, e esse já é passado, então vira o que? Somente uma lembrança, e lembrança é imaginação. Então, o fato, o gatilho da depressão, ele não existe mais, é só uma imaginação. E a pessoa, ela foca nessa imaginação. E lógico, não é simplesmente... É necessário um profissional, um reprogramador mental, para que a pessoa ela consiga rever o significado que ela dá para essa imaginação. Para que isso deixe de ser um trauma e se transforme apenas numa lembrança. Aconteceu, faz parte da minha vida. A dor dá lugar, a dor uma hora passa. O que fica é o aprendizado. É isso que o depressivo não sabe. É isso que o depressivo não sabe. É isso que faz com que ele foque. Ele foca somente no problema que não existe. O problema aconteceu um dia na vida dele. Mas ele continua focando porque quem faz esse foco é a mente inconsciente. Ela não sabe distinguir passado, presente e futuro. Para ele tudo está acontecendo agora. E aí que dá o grande problema da situação. Então, o depressivo, ele precisa medicamento, aí que eu entro na questão do psiquiatra. Medicamento vai trabalhar no efeito, vai ajudar a produzir serotonina e tal, mas é artificial, você vai deixar a pessoa refém do medicamento? Para mudar isso daí definitivamente, a pessoa precisa encarar o fato, viver o fato. Teve um caso que eu atendi, que eu falei, a pessoa, ela até foi um ente querido que se foi. Essa pessoa, ela se sentiu tão mal na perda desse ente querido que ela não foi pro enterro do ente querido. E isso ficou dentro dela. E no dia que a gente estava fazendo um trabalho, né, a sessão, eu falei, quando que você vai enterrar teu corpo? E aí, caiu a ficha. Enquanto você não enterrá-lo, ele já fez a parte dele. Não queira agora, né? Não tem inveja dele não, já cumpriu a missão. Agora você tem que cumprir a tua. A tua não acabou. Veja bem, encarar o fato de frente. Encarar o fato de frente, entender a origem dessa dor. Sim, nesse caso, essa pessoa sabia que ela estava com depressão, certo?
Mas e quando a pessoa não sabe, ela não aceita, a gente fala e a pessoa não aceita, o que falar para ela? Para ela poder se tratar, porque senão ela vai ficar ali, ela não aceita que ela é depressiva, porque está doente? Sim. Primeiramente, não adianta você fazer afirmação com depressivo. Você tem que ganhar a confiança dele, sim, quando é um caso como esse que você está falando. Desculpa, só vou terminar a questão da psiquiatria. Então, o medicamento não adianta. É necessário a pessoa conhecer a si mesmo e o porquê que ela tem, porquê que ela está sentindo o que ela está sentindo, qual é a origem disso, para ela poder mudar essa origem. Mudou essa origem, muda toda a história dentro da mente inconsciente. Veja bem, tudo que a gente está conversando aqui, a gente está falando do nível consciente. Mas o que controla o nosso comportamento, nossos sentimentos, é o nível inconsciente. E aí, por isso que precisa do profissional. Agora, só repetindo, a tua pergunta foi? Isso, no caso do medicamento. Quando ela já está tomando o medicamento, ela sabe que ela está depressiva e ela aceitou. Por isso ela procurou. Ah, sim, a pessoa que não sabe. O que fazer com a pessoa que não sabe que está com depressão e não aceita? Isso, tá. Ela não aceita. Voltando, não adianta você afirmar, fazer afirmações. Não adianta você fazer afirmação porque ela está resistente. E quando ela está resistente, ela está inflexível. Resistência, inflexibilidade. Ela está defendendo uma posição, por uma série de motivos, sobre ego, enfim, que ela não está precisando de apoio, enfim. Como que você rompe essa barreira? Não adianta você pôr respostas de fora para dentro, você tem que estimular a resposta de dentro para fora. Perguntas. Olha, Fabiana, eu entendo que você não esteja com depressão. Entendo, você concordo. Mas, Fabiana, o que será que é essa tristeza, então? Fabiana, e se essa tristeza existe, o que ela está causando em você? Tá bom sentir isso que você está sentindo? O que ela vai dizer geralmente? Não. Você merece sentir isso? Você quer sentir isso? Se não está sendo bom, você quer sentir por muito tempo isso? O que te impede de se dar uma chance de parar de sentir isso? Você está sofrendo. O que te impede de fazer algo por você? Que às vezes realmente você está certo, não é nem depressão. Mas às vezes você identifica uma coisa mais simples do que você imagina e você se liberta disso. O que você pensa sobre isso? Seria melhor para você uma vida sem essa dor? E às vezes a pessoa está com depressão, ela fala, não sei nem se dá para sair disso. Verdade, a gente não sabe. Mas e se der? Como vai ser a tua vida? Você quer voltar a ser aquela pessoa alegre que você sempre foi? E se for possível, faz diferença na sua vida? Vai fazer? Você começa aquilo que o vídeo da PNL diz. Você está tirando o foco dela do problema para a solução. E quando ela começa a criar a imaginação dentro dela de solução, ela começa a desejar a solução, porque ela não quer viver aquilo. Aquilo que eu falei do suicídio, ele não quer morrer, ele quer sair da dor. O depressivo, ele não quer sentir essa dor. Mas ele está num processo de autopiedade, porque o foco dele está só naquilo. Então eu entendo, voltando a questão do medicamento, às vezes para aliviar a dor momentânea, mas é importante o autoconhecimento, para que a pessoa possa realmente saber a origem e mudar aquilo, se libertar. Não adianta ela também passar a se tornar prisioneira do medicamento. Ela não vai ser ela mesma. Então é isso. O que não dizer então para uma pessoa, para concluir o que você me perguntou, o que não dizer então para uma pessoa que está com depressão? Que isso é frescura, que isso é espiritual, que ela tem que levantar a cabeça, que ela tem que ser forte. Pô! Quer falar isso para uma pessoa que está massacrada? Pô, eu tive na depressão, a vontade é mandar a pessoa caçar coquinho. Você fala isso, você não sabe o que eu estou sentindo, é verdade. Você não sabe a dor que está aqui, o nó que está aqui, quem não teve não sabe. E quem tem não fala isso. Então, lembre-se, tem um ser humano na sua frente, com ou sem depressão. E ser humano é vida. Vida se trata com amor. E uma das melhores formas de você expressar seu amor é por empatia, se colocando no lugar do outro. E querendo agregar valor ao outro. Sem julgar. Dando oportunidades para que o outro faça a diferença na própria vida.
Então, o que não falar para o depressivo é isso. Leve amor ao depressivo, leve perguntas para que ele busque a solução para aquilo que ele está vivendo.